Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Dando continuidade, então, aos nossos estudos sobre história militar, vamos ver a nossa segunda parte das guerras ao longo do século XIX, batendo particularmente a Guerra Franco-Prussiana. Bom, primeiro os antecedentes. Nós estudamos as guerras napoleônicas, né? E, e resultado disso foi um forte crescimento de um movimento nacionalista que depois também vai ser uma causa da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, as nações passaram a ter um espírito patriótico mais intenso e um espírito militar mais intenso, perceberam a necessidade de defesa de suas terras e de suas conquistas. Tá? Isso resultado de ressentimentos aí das guerras napoleônicas, né? Então são reflexos ainda das guerras napoleônicas. Essa rivalidade com a França, ela proporcionou condições favoráveis para a unificação alemã. Então a Alemanha era dividida em vários reinos, é uma época ainda a Alemanha dá para dizer que era uma coisa feudal, embora houvesse uma hegemonia da Prússia, os reinos germânicos eram bastante divididos e havia a ideia de unificá-los e talvez o principal fator de unificação seria o ódio dos germânicos contra os franceses, e apareceu a figura de Otto von Bismarck, tá? Que usou sabiamente isso e meio que forçou uma guerra com a França com o intuito de efetivamente unir todos aqueles reinos e feudos que ainda existiam de origem germânica. Então, a França, na época, era dirigida pelo Napoleão III. Tá? Então, depois da derrocada de Napoleão, surgiu a grande figura de Napoleão III, poucos anos depois, né? A França ainda idolatrava a figura de Napoleão e ficou com esse seu, se não me engano, era sobrinho neto, ou, pelo nome, basicamente se elegeu pelo nome, né? E também esse cara está fazendo um bom governo, tal, ampliou seus domínios sobre a África, sobre a Ásia, começou a ter um certo progresso, tá? Enquanto os reinos germânicos eram uma confusão política bárbara. Né? Então a Prússia era dividida ali, você pode observar no mapa como é que eram os reinos germânicos. A Prússia era decididamente o principal, mas ela era dividida, era até a configuração geográfica era estranha. Né? E então a ideia, depois das guerras napoleônicas, sempre ficou a ideia de que a Prússia não poderia mais ser invadida por estrangeiros. Né? Além disso, também cabe ressaltar que havia um grande crescimento industrial. Lembrando que nós estamos numa época da Segunda Revolução Industrial, onde ela já saiu da Inglaterra e nós já temos as nações da Europa ocidental e central já se industrializando, em particular as Alemanhas, no caso a Prússia e os outros reinos, começaram a ter um progresso bastante interessante e um crescimento econômico muito intenso. E esse projeto de unificação, que já existia anteriormente, ganhou figura com esse cara, né, o Bismarck, que reorganizou o exército prussiano. Então, a grande novidade, a grande modificação foi a constituição do Estado-Maior. Era uma coisa que não existia, havia uma responsabilidade de uma equipe para planejar e preparar o exército para a guerra. E aí o exército, havia também o conceito de mobilização, já existia, mas ele ficou mais aperfeiçoado. O exército em tempo de paz era diferente do exército em tempo de guerra. Existia uma assessoria, existia um alto comando, seguindo o princípio da unidade de comando. Tá? Também existia uma grande preocupação com a logística, um comando geral de logística, uma direção de ferrovias, tá? E uma grande preocupação com o suprimento e o transporte o mais rápido possível das forças. Tá? Eu lembro que isso também já existia nas guerras napoleônicas, mas Napoleão tinha, depois de Napoleão, a França ainda participou de outras guerras, em particular na Crimeia, e estava combalida. Né? Então, era a oportunidade para a Alemanha sobrepujar a França estava formada. Né? Então, havia também uma doutrina de guerra, né, disseminada por escolas de formação, ou seja, uma homogeneidade de pensamento entre os oficiais, um serviço militar obrigatório de 3 anos, tá, onde a sociedade também participava plenamente, tá, de um espírito militarista, tá, uma ideia realmente de construir
ter proeminência da Alemanha sobre as outras nações europeias. Então, o exército francês já era diferente, tinha umas estruturas diferentes, tá? Essa estrutura também mudava de acordo com as circunstâncias, não havia aquele planejamento de Estado maior, tá? A doutrina era mais rígida, tá? E perdeu-se a genialidade do Napoleão. Né? Então, aí também os generais franceses viviam na política, né? Engraçados com corrupção e com escândalos, como deputados, como senadores, etc. E a desunião do exército francês já partia da cúpula. Né? Então, após uma declaração de guerra, em 1870, tá, logo de imediato, outros estados, de guerra da Prússia contra a França, os outros estados, como era de se esperar, passaram a apoiar a Prússia e a Alemanha passou a uma manobra de invasão da França. Tá? Os generais franceses achavam que a Alemanha ia demorar mais para se mobilizar, não tinham a noção de que a Alemanha já tinha o exército já pronto, e tentou uma ofensiva fulminante contra os alemães e em pouquíssimo tempo ele já percebeu que não ia conseguir êxito. Já no mesmo ano de 1870, a guerra foi rápida, tá? O ataque prussiano começou, destruiu todas as forças francesas, que começaram a recuar, e já em setembro desse mesmo ano o imperador caiu prisioneiro e a Alemanha, logo pouco tempo depois, acabou invadindo Paris. Uma chave do sucesso do exército prussiano talvez tenha sido o sistema de mobilização, tá? Capaz de combater rapidamente, convocar rapidamente e não dá para desprezar também a industrialização, a fabricação intensa de instrumentos bélicos, né? Não só armas, né? Com todo o aparato necessário, que deixou a Alemanha mais forte. Tá? O terceiro Reich foi proclamado na própria, desculpe, o segundo Reich na própria França, tá? Então a ideia foi realmente se vingar, né? Meio que humilhar, né? Eu lembro que a Prússia foi muito submissa à França durante as guerras napoleônicas, depois acabaram vencendo a guerra, mas a raiva continuou, tá? Então, uma república francesa foi instaurada, depois a monarquia do Napoleão III, essa república não aceitou negociar também, continuou a guerra, até que teve que invadir Paris mesmo, não teve outra alternativa, a França teve que se render praticamente incondicionalmente. Né? Se tentou se organizar em manobras de guerrilha, cortar o fluxo, acabou realmente gerando um desgaste bastante amplo nas linhas de suprimento alemãs, mas nada que pudesse realmente provocar muita moça na coronha, e a vitória foi até, dá para se dizer, bastante facilitada. Né? É, então, o Império Alemão foi proclamado em 1871 no próprio Palácio de Versalhes. Triste, né? Sei lá, é fato histórico. Né? Foi assinado um tratado de paz, mas logo depois estourou um aspecto interessante, já não estava mais em guerra, mas um aspecto interessante foi o surgimento da Comuna de Paris, né? Nesse ano de 1871, evidentemente os parisienses estavam revoltados com a atuação dos seus políticos e do seu exército, e junto com isso já começou a graçar as ideias comunistas em toda a Europa, e se formou aquele governo provisório chamado Comuna de Paris, que manteve a cidade por barricadas tal durante 2 meses. O aspecto interessante é que o exército vencedor, o exército germânico, tratou de se juntar ao exército francês e combater a Comuna. Realmente, os comunistas foram bastante combatidos desde que começaram os seus movimentos. Tá? Então, também fizeram rapidamente, combateram os comunistas e acabaram com a Comuna de Paris em menos de 2 meses. Então, para vários historiadores, a Guerra Franco-Prussiana foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Entre outras, nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial logo, tá? Já vou postar um vídeo sobre isso, e nós vamos ver que tem inúmeras outras razões, mas decididamente a vitória da Alemanha sobre a França foi uma delas, inclusive tomou posse de regiões ali da Alsácia, Lorena, regiões ricas em carvão
e a humilhação do Império Francês foi, ou da República, ou do Império, ambos foram decididamente humilhados. Tá? Ressurgiu a República, né? Uma terceira República, tá? E, desculpe, segunda República, e as perdas territoriais francesas foram ainda significativas, e por hoje era isso. Tá bom? Obrigado por estar comigo e nos vemos em breve com mais aspectos sobre a história militar geral. Forte abraço, até a próxima.